tudo. Também, queridos irmãos, ali em Sardes, eles se orgulhavam dos seus fabulosos tesouros, abundância que vinha em parte do rio Pactolus, que fornecia ouro e prata em grande quantidade. Então era uma cidade muito rica, abastada, privilegiada geograficamente falando, considerada uma cidade impenetrável, queridos irmãos, inconquistável. Os inimigos pensariam 2, 3 vezes antes de atacar essa cidade aqui, porque era uma cidade que tinha condições, era uma cidade rica. E aquelas pessoas, queridos irmãos, as pessoas de Sardes, né? Quem visita hoje a Turquia, como diz aqui, espanta-se com as ruínas lá de Sardes, que antes eram cidades e casas e palácios e coisas que tinha, e que hoje são apenas ruínas. Então a cidade está apenas em ruínas, em pedras espalhadas por todo o canto. E a igreja em Sardes? Tinha uma igreja nessa cidade. A igreja em Sardes era uma igreja abundante. O apóstolo Paulo, nosso irmão, esteve lá, inclusive pregando a palavra de Deus. Esta igreja, como diz Romanos 6, versículo de número 3, aqueles irmãos foram mergulhados ou batizados no corpo de Cristo. Eles faziam parte do corpo, eles faziam parte, queridos irmãos, do povo de Deus. Era uma igreja de Deus, era uma igreja que gozava da comunhão espiritual, era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo, era uma igreja viva. Entendam, o corpo de Cristo que se reunia em Sardes era um corpo saudável. Os membros que congregavam em Sardes eram saudáveis, receberam a palavra, receberam a vida espiritual. Só, queridos irmãos, que algumas coisas foram acontecendo na igreja, e as coisas não vão acontecendo de uma hora para outra. Entenda isso. A pessoa não adoece da noite para o dia. É uma má alimentação aqui, é uma falta de repouso ali, é uma comida que faz mal aqui, e devagarzinho a gente vai perdendo o quê? A saúde. Alguém perde a saúde da noite para o dia? A não ser que seja um acidente, uma catástrofe, né? Que de repente deixou a pessoa inválida da noite para o dia. Mas ninguém dormiu e acordou doente, quase morrendo. Isso é um processo que vai acontecendo. E o mais perigoso são as doenças silenciosas. Repita comigo: doenças silenciosas. Essas são as mais perigosas. Quando a pessoa já tem algum sintoma e já corre para o hospital, ainda bem. E quando é uma doença silenciosa, que a pessoa não sabe que tem, e aquilo ali vai piorando, vai agravando. Quem conheceu ou conhece alguém que aconteceu isso? Doença silenciosa, a pessoa foi piorando, não sabia que estava com a enfermidade, quando foi diagnosticada, correu, não deu mais tempo, acabou morrendo. Não é assim que acontece? Espiritualmente é a mesma coisa, queridos irmãos. Espiritualmente não é da noite para o dia também que um crente estava firme com Jesus, de repente, não. É a falta de alimentação, ou uma alimentação que não nutre, que não sustenta, tá? Porque nem todo tipo de pregação sustenta os crentes, nem todo tipo de mensagem fortalece a igreja, principalmente aquelas que vêm recheadas de chantilly,
que as pessoas acham que tem alimento, que tem substância, mas não tem, é só vitória, vitória, bênção, prosperidade, receba isso, receba aquilo, mas a pessoa não está percebendo que ela não está bem espiritualmente. Imagine se uma pessoa está com diabetes e come um bolo cheio de doce, o que vai acontecer? É isso que está acontecendo com a vida espiritual de alguns crentes. Alguns crentes estão tão fracos, mas tão fracos espiritualmente. Aí a gente chama aqueles pregadores que não pregam a mensagem bíblica, que só prega vitória e diz: Deus vai te honrar e Deus vai te levantar. O fulano já está com o pé na cova, irmão. Você vai dar doce para ele, tem que mostrar para ele que ele precisa se tratar, tem que mostrar para ele que ele precisa procurar um médico urgente, tem que mostrar para ele que ele precisa fazer tratamento, senão vai morrer. Eu não posso olhar para alguém que está no pecado e dizer para ele: olha, Deus é contigo. Eu não posso trazer para uma igreja, ou um povo, ou um crente que está doente espiritualmente, um brigadeiro para ele. Você está entendendo? A alimentação de quem está doente tem que ser uma alimentação balanceada, nutritiva, para recuperar ele e não para levá-lo para a cova. Eu não posso ver alguém no pecado e dizer: está tudo bem, irmão, Deus só quer seu coração, não importa, está cheio de gente errada e ninguém é perfeito. Claro que ninguém é perfeito, mas para isso nós estamos aqui, para sermos tratados. As feridas precisam ser tratadas, a enfermidade espiritual precisa ser tratada, senão morre. E a igreja de Sardes, queridos irmãos, não era uma igreja doente nos primórdios, ela foi adoecendo. Observe, queridos irmãos, que o Senhor realça a plena ação do Espírito Santo na igreja. Mas o que aconteceu? Observe no tópico de número 3. Eu vou passar já para o tópico de número 3. Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, quer dizer, a plena manifestação. Quando fala de 7 Espíritos, não é que existem 7 pessoas divinas chamadas Espírito Santo, não é isso. Quando fala de 7 Espíritos, está mostrando a plena ação, o pleno agir e manifestação espiritual. O Espírito de Deus que age como o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito do conselho, de fortaleza, de temor e de conhecimento. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, e no manual de vocês também tem essa referência, tá bom? Então está se referindo às manifestações do mesmo Espírito. Quem entende, diga amém. E as 7 estrelas, o que são estas 7 estrelas? A Bíblia explica que as 7 estrelas representam os 7 pastores das igrejas, cada pastor representado por uma estrela, um mensageiro de Deus, tá? Então Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que na minha destra tenho os 7 pastores, as 7 estrelas. Quer dizer que os pastores estavam ao lado de Jesus. Os pastores trabalham ao lado de Jesus. Portanto, a minha missão, a missão do pastor André e de todos os pastores aqui do campo, tá? Ainda que algumas pessoas não reconheçam o pastorado como um dom ministerial, tem gente que diz que não, que pastor, ninguém é pastor, só Jesus é pastor. A Bíblia apresenta sim que há pastores no plural, e não é cargo, é uma missão dada por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor não é cargo, pastor não é profissão, pastor é uma missão dada por Deus para nós, porque é alguém colocado à frente de um rebanho para cuidar e guiar daquele rebanho de Deus, guiar aquele rebanho de Deus, tá? Então os 7 pastores estavam ao lado de Jesus, inclusive o pastor de Sardes. Mas observe, irmãos, tópico 3, a doença e a morte de uma igreja. Essa igreja de Sardes, ela foi adoecendo. Aos olhos das demais, Sardes exibia-se bela e viva.
mas aos olhos de Cristo, ela não passava de um defunto bem produzido. Na atualidade isso é bem comum, né? Já tem as funerárias, que quando a pessoa contrata um pacote, já vem o caixão, as coroas e a maquiagem do defunto, não é? Tem defunto que é tão maquiado, parece que está vivo, não é? O pessoal maquia o defunto que deixa até um sorrisinho, faz o defunto até sorrir. Só que aquela maquiagem prova que ele está vivo? Não. E como é que eu sei que ele não está vivo? Primeiro, porque não funcionam os órgãos vitais, não circula sangue, o cérebro não funciona mais, não tem batimentos cardíacos, não tem pulsação, não tem temperatura, ele está gélido, pálido, inerte. E prova disso é que um cadáver ele pode estar com a roupa linda, pode ter peça de ouro no caixão, pode estar bem maquiado, mas deixa um dia naquele caixão que você vai sentir o mau odor, porque a carne apodrece, e quando há podridão exala um odor que Deus me livre. Então, queridos irmãos, não adianta tentar maquiarmos uma situação e parecermos que estamos vivos, eu falava ontem no seminário, e inclusive nós estamos dando aula para os irmãos que estão se preparando para a missão, e eu falei isso ontem na classe de obreiros da nossa igreja. Eu disse: irmãos, não vamos nos enganar, foto não significa que uma igreja é abençoada. Às vezes a gente olha uma foto de uma igreja e fala: nossa, a igreja está forte, a igreja está bonita, a igreja está cheia, os crentes aí são avivados, né? Foto não quer dizer nada, congresso não quer dizer nada, movimento não quer dizer nada, números em planilhas não querem dizer nada. Às vezes há uma maquiagem para demonstrar uma certa aparência, como se a igreja fosse uma bênção, mas o Senhor Deus está vendo que apenas tem nome de que vive, mas está morta. Tem nome de que vive, tem nome de crente, tem nome de que está vivo, mas não responde à mensagem do Evangelho, não sente o calor e o fogo do Espírito Santo. Os crentes não reagem à missão ou à chamada missionária, os crentes não reagem às manifestações do Espírito Santo. Nós podemos lotar essas cadeiras, e isso não significará avivamento nessa igreja. Nós podemos trazer pregadores de fora todos os dias, isso não significará avivamento nesta igreja. Significará avivamento nesta igreja quando os crentes amarem a palavra de Deus e viverem o compromisso com a cruz de Cristo, renunciando os seus pecados e vivendo uma vida santa para o Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Quando tivermos condições de amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, quando tivermos condições de evangelizarmos todas as almas que estiverem ao nosso encontro, que vierem ao nosso encontro, aí sim, queridos irmãos, mostraremos que há sim uma chama ardendo dentro de nós. Veja que esta igreja, queridos irmãos, estava com a sua certidão de óbito já lavrada, com explicitação de causa mortis, quer dizer, causa de morte. Esta igreja já tinha a sua certidão de óbito registrada, lavrada. Primeiro, porque esta igreja perdeu a memória. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda da sua memória espiritual. Primeira coisa que mata uma igreja, quando a igreja perde a mente de Cristo. Primeira coisa que faz uma igreja morrer.
Primeira coisa que faz um crente morrer: quando a mente para. Amém? Quando a gente para de pensar como cristão, quando a gente para de agir como cristão, quando a gente perde o sentimento de Cristo, quando a igreja começa a achar que nós podemos fazer o que nós fazemos sem ter um sentimento puro, genuíno, sentimento de cristão, a mente de Cristo, quando a mentalidade espiritual é perdida, isso é um risco muito grave para a igreja de Jesus. Falei isso hoje, inclusive, na sala de aula com os obreiros. Igreja não é empresa, irmãos. Nós não podemos tratar a igreja como tratamos um mercado, mercadoria. A palavra de Deus não é mercadoria. Vocês não são clientes, vocês são ovelhas de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. Esse púlpito não é balcão de negócio, e a palavra não é produto para ser comercializado e vendido. Aqui é casa de oração, é casa de Deus. Não perca essa mentalidade. Esta igreja, ou esse local onde se reúne essa igreja, é casa de oração. Não é salão de festa, não é pista de dança. Aqui não é casa de show, nem local de entretenimento. Aqui nós não colocaremos pessoas andando de skate e com pranchas de surf. Não, aqui é casa de dobrarmos o joelho, levantarmos as mãos e pedirmos a Deus a sua misericórdia, para que esses membros do corpo de Cristo não morram, mas vivam plenamente e cheios do poder da palavra de Deus. A igreja somos nós. Você é a igreja. Você é a igreja. A igreja está morta, então você está dizendo que você está morto. Se você está dizendo que a igreja está morta, é sinal que você também não está legal espiritualmente, porque nós somos um corpo, e a Bíblia diz que quando um membro sofre, todos padecem com ele. Nós precisamos ter essa mentalidade de corpo. Eu faço parte do corpo. Afinal, este é o tema que foi escolhido para o mês de fevereiro, a campanha de oração da nossa igreja. Eu faço parte do corpo. Quem faz parte do corpo aí, diga glória a Deus. A perda da memória. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso, porque enquanto Éfeso estava apenas dormente, Sardes já tinha morrido. O Senhor diz: volta às primeiras obras para Éfeso. Mas para a igreja de Sardes, o Senhor está dizendo: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos, ou mortos. Tinha um nome. A igreja não pode viver só de nome, irmãos. Igreja não pode viver só de evento. Igreja não pode viver só de congresso. Isso aqui eu vou insistir em falar. Uma igreja ou um crente que só vai na igreja quando tem festa, está morto. Não pode ir à igreja ao culto só quando tem festa, gente. Nós não somos artistas, nem atores. Eu vou cantar hoje? Não. Então não vou no culto. Você é membro do corpo de Cristo ou você é ator? É artista. O artista é que fica no camarim e só sai, só aparece quando vai cantar. Nós não somos artistas, nós somos adoradores. Nós não estamos aqui para nos aparecer, nós estamos aqui para edificar uns aos outros, alimentar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Tem pregador que só vai na igreja no dia que ele prega. Isso está errado. Obreiro só vai na igreja no dia que está na escala, está errado. Irmão, irmã que só vai ao culto no dia que vai cantar, está errado. Nós temos que congregar, nós temos que cultuar, nós temos que nos alimentar. Você não pode viver de bolo de aniversário uma vez por ano. Bolo de aniversário a gente come um pedacinho, mas todo dia tem que comer arroz, feijão, macarrão, feijoada, coisa forte.
senão morre, irmãos. O problema de muito crente é que só come bolo. Nada contra comer bolo, mas no sentido espiritual não pode. Aleluia. No físico também não pode. Mas crente não pode viver comendo bolo e brigadeiro e bombom e beijinho e bala e doce e sorvete. Vai entrar em coma. Quem está entendendo? A criança que só quer comer sobremesa e não quer se alimentar vai ficar doente. O corpo adoece. Tem que ter substância, tem que ter alimento forte. Cadê os crentes que gostam da doutrina? Porque eles não veem, eles não gostam, eles não querem, porque eles estão doentes. E eu vou continuar falando isso aqui, porque se trouxer 7 vasos para orar por revelação, essa igreja vai lotar. Se trouxer profeta que revela RG e CPF, essas cadeiras vão lotar. Aleluia, Deus. E aí você percebe quem é espiritual e quem é carnal. O carnal só quer ouvir revelação. O carnal só vai para o culto por causa da revelação, da profecia. Tem uma revelaçãozinha para mim hoje. Tem um profeta que revela nome hoje. Liga no rádio aí para ver se revela o meu nome. Já percebeu? Tem gente que só quer viver disso, irmão. Tem gente que só corre atrás disso, irmão. Tem igreja que só vive disso, irmão. A igreja estava lotada, por quê? A profetisa revela todo mundo. Uma vez eu fui numa igreja que tinha uma campanha Operação Banco Vazio. Que é isso? O profeta revelava todo mundo e os bancos esvaziavam, porque a multidão vinha toda para frente. Vem você, vem você, vem você, vem você, vem você. E aquele monte de carnal. Ei! E por que eu chamo eles de carnal? Porque na oração eles não aparecem. Eu chamo de carnal porque no estudo bíblico eles não aparecem. Eu chamo de carnal porque no dia do concerto eles não aparecem. Eles só querem bombom, brigadeiro e bolo de aniversário. É por isso que estão morrendo espiritualmente. Já perderam a memória, já perderam o sentimento, já perderam a graça, já perderam o poder do Espírito Santo. Igreja, Deus e Amor de Osasco, vigiemos para não morrermos como a igreja de Sardes, uma igreja morta, ninguém queria nada, como tem crentes hoje que não querem nada, só querem ouvir coisas agradáveis, só querem ouvir coisas que massageiam o ego. Ô pastor, você não viu nada? Não, ora de novo. Revela alguma coisa. O pastor é chato, ele não revela. E eu vou lá para o pastor André, porque ele revela. O pastor André não revelou, então eu vou lá para a irmã Adriana para ver se ela revela. A irmã Adriana também não revelou, eu vou ligar no Disque Revelação 0800. É isso que tem matado os crentes, irmão. É isso que tem matado muitos crentes hoje. Não querem mais oração, querem tudo pronto. Quer chegar na igreja e está tudo pronto. Quero chegar, o fogo já está caindo. Eu só entro no fogo. Isso aqui não é fogueira de São João não, irmão. Isso aqui não é fogueira que você pula no meio e fica pulando, dançando quadrilha, não. Para sentir o fogo de Deus, tem que acender em casa para sentir aqui. Tem que acender na madrugada, tem que acender na consagração, para quando chegar a noite, esse fogo já está aceso, essa glória já está queimando na minha vida, na tua vida. Não espere que eu vou espalhar fogo aqui não, porque eu não vou. A palavra e o Espírito é quem vivificam. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva. Na hora da oração eles até faziam assim, ó. Aleluia. Mas não sentia nada. Sabe aqueles crentes que vê o irmãozinho falando em língua?
Aí ele até balança a mãozinha assim. Aleluia. Meu Deus. Com a linguazinha enfeitada. Nem ele não está sentindo. Vai, Deus. Mas só para parecer que está vivo, aí faz um movimentozinho assim. É? O fogo está caindo, ele está morto, mas ele faz. Está morto, está sentindo nada. Não adianta. Deus sabe quem está vivo e quem está morto. Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem está fazendo em espírito e em verdade, ou quem está tentando enganar, maquiar, parecer. Não adianta. Deus está dizendo: eu conheço as suas obras. Deus conhece quem somos nós quando não estamos no culto. Deus conhece quem sou eu quando não estou de paletó e gravata em cima de um púlpito. Deus conhece quem são vocês. Deus conhece quem somos nós. Não adianta se esconder. A mão de Deus está estendida, o ouvido está atento e os olhos do Senhor permanecem como chama de fogo, contemplando a sua igreja, o seu povo. Deus está nos dizendo nesta noite: arrepende-te e volta a buscar a Deus. Talvez ainda há esperança. Glória a Deus. Seja vigilante e confirma os seus irmãos. Perda de memória. Veja. Segundo, desleixo. Repitam comigo: desleixo. Repita novamente: desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nós temos que buscar a excelência todos os dias. O que tem matado crentes é o desleixo espiritual. Crente desleixado. Que é isso, pastor? Relaxado, empurrando com a barriga. Essa semana eu recebi um pastor no gabinete pastoral, e ele disse assim: pastor, eu não vou continuar trabalhando na obra, prefiro que coloquem outro pastor no meu lugar. E eu perguntei por quê. Ele me respondeu: porque eu não estou bem de saúde, vou dar atenção à minha saúde, quando eu me recuperar eu volto. E uma coisa me chamou a atenção do que ele disse. Ele disse: eu prefiro que outro faça no meu lugar, para eu não empurrar com a barriga. Isso é lindo. Quando a pessoa reconhece que não consegue, pede para colocar outro no lugar, mas não faz relaxadamente. O que tem matado muito é o desleixo, é o relaxo, é o vai empurrando com a barriga até onde der. Isso não pode. Eu não posso subir nesse púlpito e pregar qualquer coisa. Vocês estão esperando uma palavra de Deus. Nós não podemos subir aqui e falar qualquer besteirinha. O povo que vem aqui precisa ser respeitado com uma boa pregação da palavra. Aleluia, meu Deus. Nós não podemos apresentar um louvor desleixado. Nós não podemos apresentar uma abertura de culto relaxada. Nós não podemos apresentar algo para Deus relaxadamente. Nós precisamos nos esforçar para oferecermos o melhor para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Buscarmos de Deus a excelência. Ouça o que diz a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos irmãos, que essa igreja estava desleixada, relaxada espiritualmente, relapsa, quer dizer, negligente no cumprimento das suas obrigações. O Senhor disse: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Já pensou? Não achei as obras de vocês perfeitas. Aí alguém vai dizer: mas ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. Mas o Senhor Jesus disse: sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Sabe por que Jesus mandou a gente ser perfeito? Porque se Jesus falasse assim, ó, ninguém é perfeito, Deus só quer o coração, aí é que a gente ia relaxar mesmo. Porque não precisa nem falar para a gente fazer coisa errada, né? Precisa? Não. Precisa ensinar a gente a fazer coisa errada? Não. Precisa incentivar. Olha, eu vou te dar dinheiro. Irmão, tem gente que faz de graça. O ser humano é terrível. A nossa natureza é caída, é pecaminosa. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, a carne velha está pedindo para fazer. Porque a nossa natureza quer somente coisa errada. Aí Jesus vem e diz assim, ó, tem um padrão, e o padrão é perfeição. Busque esse padrão, busque esse alvo. Perfeição, perfeição, glória a Deus. Eu não sou perfeito, mas eu vou buscar melhorar. Hoje eu não fiz direito, amanhã eu vou fazer melhor que hoje, depois da manhã eu vou fazer melhor que amanhã, e assim sucessivamente. Senão a gente vai relaxando, vai relaxando. É por isso, irmãos, uma coisa que eu aprendi na palavra: o ano passado eu agi de alguma forma, esse ano eu preciso corrigir os erros do ano passado, e eu preciso ser mais crente do que fui o ano passado. O meu culto amanhã tem que ser melhor para Deus do que está sendo hoje, e no sábado melhor que sexta, e no domingo melhor que sábado, e assim sucessivamente. Eu preciso melhorar, mas infelizmente o crente que já morreu, ele vai só piorando. Aquele que está morto espiritual não melhora, ele piora, porque uma pessoa viva, ela se preocupa em melhorar, ela se preocupa em se banhar, ela se preocupa em se pentear, ela se preocupa em se perfumar, ela se preocupa em se apresentar melhor. Se está um problema no dente, vou ao dentista, vou reparar isso daqui. Se está um problema na visão, vou atrás de um oculista, um oftalmo, para reparar a minha visão. Quer dizer, quem aqui não quer melhorar a cada dia? Todos nós queremos. Mas por que nós queremos melhoria? Porque nós estamos vivos, estamos vivos, amém? Só se larga mesmo quem já desistiu da vida, só se larga mesmo uma pessoa que está nas drogas, lá na Cracolândia, ela se larga, não cuida nem da higiene mais. Mas quem está vivo se preocupa quando está sujo, sim ou não? Quem está vivo procura tomar um banho. Nossa, o negócio está, preciso tomar um banho, preciso me arrumar, porque a gente está vivo. E quem está vivo tem essa preocupação em fazer a manutenção diária. Isso espiritualmente falando também. Quem está vivo está dizendo: não, hoje eu orei pouco, amanhã eu vou chegar mais cedo e vou orar mais. Hoje eu não consegui muito no meu culto oferecer a Deus o que eu queria, amanhã eu vou oferecer mais, eu vou oferecer algo melhor para Deus, porque eu quero melhorar, até chegar à perfeição de Cristo. Eu quero chegar na estatura dele, eu quero ser como ele, eu quero me parecer com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: se é ministério, que seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quem ensina tem que se dedicar para ensinar direitinho. Quem toca instrumento tem que treinar, tem que ensaiar, tem que aprender mais para tocar melhor. Quem está compreendendo? Quem participa do louvor tem que ensaiar. Hoje o louvor saiu assim, na próxima vez sai melhor, e depois melhor, e depois melhor. Saiu sem unção, vamos buscar mais para Deus derramar unção, para a gente cantar com unção agora. É assim, se dedicando. Não pode relaxar, não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Hoje é culto de doutrina, eu preciso falar isso. Tem gente que não gosta do meu trabalho porque eu exijo perfeição no trabalho. Ah, mas o pastor também não é perfeito. Eu sei, eu exijo de mim também que eu melhore, porque senão a gente relaxa.
É ou não é? Tem gente que fala, o Lucas, Deus me livre, ele é chato, ele é um salgado. Não, irmão, é porque eu conheço o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia não aceita qualquer coisa, não. Se for para apresentar qualquer coisa, a gente fecha a porta e vai para casa. É melhor, porque pelo menos a gente não peca. Pecado de negligência. É melhor não oferecer do que oferecer qualquer coisa. É melhor nem falar do que falar qualquer coisa. É melhor não cantar do que cantar qualquer coisa. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor reprovou Caim por quê? Ele ofereceu o pior para Deus. Abel ofereceu o melhor, Caim ofereceu o pior. Deus falou assim: eu aceito a oferta de Abel, mas não aceito a sua. E ao invés de ele se corrigir e se consertar, o que ele fez? Ficou bravo e matou o seu irmão. Veja, irmão, uma pessoa que está morta espiritualmente, você repreende ele fica pior. Uma pessoa que está morta espiritualmente, se você corrigir ele, aí ele fala assim: agora eu vou fazer mesmo só de raiva. É ou não é? Uma pessoa morta espiritualmente, se você corrigir ele encruza os braços, fecha a cara e fala assim: eu quero ver quem vai fazer eu cantar. Eu quero ver quem vai fazer eu ir para a igreja. Eu não sou obrigado, homem nenhum manda em mim, eu não sirvo a homem. Claro que não, nem serve a Deus também. Está morto espiritualmente, está igual Caim, oferecendo qualquer coisa diante do altar de Deus, como Nadab e Abiú, oferecendo qualquer coisa diante de Deus, e Deus não aceita qualquer coisa. Ou a gente oferece o melhor para Deus nessa casa, ou vamos fechar as portas e vamos voltar para nossa casa, e vamos ficar lá trancados com medo da pandemia do coronavírus, que pelo menos a gente não vai perder o nosso tempo, não vamos gastar combustível do nosso carro, ou passagem do ônibus ou do aplicativo, e pelo menos não vamos pecar contra Deus. Deus exige, e meus queridos irmãos, que nós dediquemos a Ele um culto santo, vivo, agradável a Deus. A perfeição na igreja só é possível se amarmos ao Cristo da igreja, como estamos tratando a obra de Deus. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia. Está na Bíblia. Jeremias 48:10. Maldito quem fizer a obra relaxadamente. Se é para fazer a obra relaxadamente, não faça. Não faça. Não abra culto se você não estiver com vontade. Não pregue. Não cante. Não toque. Não faça nada se for relaxado. Se for de cara feia. Aí eu tenho que ir lá na igreja de novo, porque hoje é o dia de eu abrir culto. Faça isso não. Você vai levar maldição para a tua casa se você fizer isso. Aí eu tenho que cantar, porque senão a regente vai me encher o saco e vai ficar de cara feia para mim e vai perguntar por que eu não cantei. Não canta não. Você vai levar maldição para a tua casa. Não abra tudo e nem pregue se você não quiser. Peça para outra pessoa vir no seu lugar. Mas irmão, hoje não é meu dia. Mas irmão, vai lá, eu não estou bem, eu estou brabo, eu estou irado, eu não orei hoje, eu estou perturbado. É melhor. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é muito sério aqui, ó. Não só aqui não, aí também. É muito sério, irmão Romildo. Tem gente perecendo porque está tratando as coisas de Deus de qualquer jeito, irmão. Tem obra desmantelada de qualquer jeito e o pessoal não está nem aí, meu irmão. Oferecendo coisa para Deus de qualquer jeito. Deus falou em Malaquias que o sacerdote estava levando animal imundo. Sabe o que eles estavam fazendo, irmão? Eles matavam o animal, nem lavavam, levavam e jogavam no altar. Isso aí é para o Senhor aí. Aí o Senhor falou assim, ó: eu não quero não. Oferece para o governador de vocês. Oferece para as autoridades para ver se eles aceitam isso aí.
Oferece para o seu patrão um serviço de qualquer jeito para ver se ele não manda você embora. Mas na obra de Deus é tudo de qualquer jeito? Não, não pode ser de qualquer jeito não. A igreja em Sardes estava morta. O descaso para o remanescente fiel, para terminar, no necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda estavam respirando, ainda tinha crente se mexendo, era um necrotério. O Senhor chamou a igreja de Sardes de necrotério. Estava, meus queridos irmãos, exalando o mau cheiro da morte, e o Senhor disse: ainda confirma uns que estão para morrer. Quer dizer, tem uns aí que está dando os últimos suspiros, tem uns aí que estão morrendo, confirma eles. Havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava preocupado. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído a moléstia deste século, que é o orgulho, a rebelião, o adultério, a fornicação. O Senhor estava dizendo: arrepende-te. Mas tem gente que não vai ouvir essa mensagem, irmão. Tem gente que não quer essa mensagem. Tem gente que está esperando a mensagem do receba. Está entendendo? Ele sabe que ele está morto, mas ele quer receber a vitória. Varão de branco, bandeja de ouro, o anjo passando no meio da igreja. E oração? Não tem, mas vitória. E jejum? Não tem, mas vitória. Santificação? Também não tem, mas vitória. Está entendendo, irmão? Igrejas que só pregam prosperidade, pastores que têm medo de falar de pecado na igreja. Não, irmão, veja bem, não é pecado, é assim o mal, né? É uma coisinha assim, um desvio de conduta. O pessoal agora está eufemizando, né? É desvio de conduta, não é pecado, porque a palavra pecado é muito dura. Não chama de desviado não, porque desviado é o diabo, é afastado dos caminhos do Senhor. Tudo mais lindo hoje, né? Afastado. A Bíblia diz que é desviado. Aquele que estava no caminho, saiu do caminho, fez o quê? Desviou.